Oi, gente, bom dia para todo mundo que não tá rindo, pode prestar atenção. Ontem eu estava no quarto, né, preparando a palavra, apesar que todo mundo acha que eu dormi a tarde inteira, também preparei a palavra. E eu tive assim um sentimento claro, uma direção clara do Senhor, que o Senhor me trouxe o Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi, e que fala justamente sobre a gente olhar com consciência sobre o nosso pecado. E o Senhor deixou assim, muito claro para mim, que eu falei, cara, eu vou meditar com eles nesse salmo. Eu pensei, eu vou fazer um devocional tranquilo, que depois o pastor Ricardo vai pregar, não tem nenhuma responsabilidade de grandes palavras sobre mim, eu vou lançar isso para ele, né? Então eu falei, eu vou fazer um devocional ali do salmo, e assim, um sentimento muito forte que o Senhor queria libertar as pessoas mesmo do pecado. Só que daí começou assim. Então agora eu pensei, o quê? Eu só trago fundamento, já está todo mundo liberto, não sei, né? Mas vamos meditar. E o Senhor faz do jeito dele, da forma dele. Então, eu queria só trazer um fundamento, eu realmente não quero me delongar, para que também o pastor Ricardo possa ter um tempo de compartilhar o nosso coração. Se os meninos puderem acender a luz, porque depois que passar a risada vai bater o sono, que esse pessoal dormiu 4 da manhã. 5 para alguns. Pode acender sem dó. Tudo. Acho que tá aí atrás do Samuel, a luz. Foi. Isso, pode acender, gente, tudo. Tá? Então, se você puder abrir, Salmo 51. No versículo 1 mesmo. Verso 1. Gente, como eu falei, o Senhor já começou a fazer. Amém? Então, mesmo assim, eu quero que a gente ore, nos analise, reflita um pouco, para que a gente também entenda um pouco do que começou a acontecer aqui e do que talvez o Senhor ainda vai acabar de fazer hoje e amanhã. Amém? Eu quero que a gente consiga fazer como se realmente fosse um devocional. Como se você estivesse na sua casa, além desse salmo, você e Deus. Então eu quero muito, muito, muito a sua atenção. Que você pense somente sobre a sua vida. Amém? Não importa quão pecadora a sua pessoa do lado seja, eu quero que você pense na sua vida, no seu pecado. Amém? Aqui é o salmo de arrependimento de Davi, quando ele cai com Batseba e tal. E esse é um pecado bem categórico, né? O adultério na Bíblia. Mas nós pecamos todos os dias com pecados menos categóricos, assim. Eu quero que a gente reflita sobre isso, amém? Salmo 51, no versículo 1, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu quero que você pare agora, se você tiver em condições de fechar os seus olhos ou não, mas que você realmente pense. Isso não é um momento de culpa, é um momento de sondar o seu coração. O que você tem feito que não agrada ao Senhor? O que você tem feito que você sabe lá no fundo que isso talvez até é um pecado, que realmente isso não está de acordo? E que você realmente sonde o teu coração naquilo que você fala, naquilo que você ouve, nos pensamentos que vêm, mas que você dá voz a esses pensamentos. Eu quero que você pare por alguns segundos e reflita. E se você não consegue pensar em nada, fala: Senhor, Pai, traz à luz para mim aquilo que está dentro de mim que não é do teu agrado, Senhor. Nós clamamos pela consciência do teu pecado, no teu perdão. Desceu místicas como um seu anúncio do teu pecado, que eu perdão, Senhor. O nome de Jesus. Verso 3, Davi diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é um passo bem importante do arrependimento.
Porque para que a gente possa se arrepender, a gente precisa ter consciência do pecado. O Davi fala, nossa, eu vi o quão terrível foi o que eu fiz. O meu pecado, ele está bem diante de mim. E sabe quando alguém te ofende muito e às vezes a pessoa, por causa da sua cara fechada, ela não quer a sua cara fechada, ela vai lá, ai, tá bom, perdão. Parece que aquele perdão, tipo, não valeu a pena. A pessoa tá realmente arrependida, ela falou perdão por isso, por aquilo. É esse perdão que Davi estava apresentando. Senhor, o meu pecado está bem diante de mim, eu tenho consciência desse pecado. E eu quero te pedir perdão. Perdão por isso. Então, a gente tem que buscar consciência daquilo que a gente faz, que não agrada ao Senhor, para que a gente possa alcançar um lugar de arrependimento verdadeiro. Amém? Você está comigo? Amém? Versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quem lembra que ontem o pastor Luiz Paulo falou, gente, eu nasci num lar cristão, tudo certo, mas eu já nasci nesse mundo de pecado. E o Senhor precisa alcançar a todos nós, quem nasceu no lar terrível, quem nasceu no lar sucesso, o Senhor precisa alcançar todos nós, porque nós já nascemos na iniquidade, nós já nascemos no pecado, amém? E o Senhor busca em nós um arrependimento verdadeiro. E muitas vezes a gente não tem a consciência do pecado. A gente tem medo da consequência. E às vezes a gente acha que aquela culpa que nos cerca é um arrependimento. Mas culpa e arrependimento são coisas verdadeiras. Arrependimento é um sentimento real que você faria de tudo, você faria totalmente diferente se você pudesse voltar atrás e você se preocupa totalmente com a pessoa que foi lesada e, acima de tudo, com o Senhor. Davi era rei. Se ele não se arrependesse, ele ainda podia deixar tudo certo. Diferente da gente que se lasca muitas vezes, ele mandava em tudo e todos. Por mais de todas as consequências que aquilo trouxesse, naquele momento ele era rei. Ele podia decidir quem ia morrer, quem ia viver. Mas ele tinha uma consciência daquilo diante de Deus. Mesmo que ninguém visse, que nada acontecesse, a consciência do pecado diante do Senhor. Amém? Verso 6. Eis que te agradas da verdade lá no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós já nascemos no pecado, amém? E o Senhor busca em nós o arrependimento. E Davi pede aqui Davi está procurando a purificação. Senhor, me deixa de mãos limpas e um coração puro. Se você já me ouviu pregar alguma vez, com certeza foi Salmo 24. Eu falo, Eduardo, eu só prego isso. Eu fui outro dia numa igreja, Eduardo. Nossa, nós vamos abrir Salmo 24. Aí eu acabou a ministração. Eu falei, Eduardo, sabe quantos livros tem a Bíblia? Ele achou que era uma prova. 66. Você sabe quantos? Eu falei, sério mesmo que diante de tudo isso, Salmo 24? E se ele me chamar para pregar, eu vou fazer o quê? Mas é porque é um salmo que fala muito ao meu coração. E aqui, Davi está procurando, Senhor, purifica o meu coração, as minhas mãos, eu quero ter mãos limpas e um coração puro. Porque esse é o único caminho para não só subir ao monte do Senhor, para não só acessar esses lugares de presença do Senhor quando a gente está aqui com o céu baixo, mas permanecer nesse lugar. Amém? Salmo 24 vai dizer, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Então a gente precisa todos os dias buscar essa purificação de ter mãos limpas e um coração puro. E eu só consigo isso se eu for também batizado de uma consciência do meu pecado, para que eu possa alcançar o arrependimento. Amém? Gente, se tiver um copo d'água, eu vou ficar bem feliz. Nossa. Será que esse aqui veio do mercado ou será? Nossa.
Não, aqui agora já me adaptei. No primeiro dia foi difícil, agora já acho uma delícia. Verso 8. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Porque aqui Davi, o maior desespero de Davi, não era porque quem conhece a história, que a mulher tinha engravidado, que tinha matado um homem, que toda aquela culpa que ele ia carregar. O maior desespero de Davi estava aqui. Não me lances fora da tua presença. O Senhor, ele não lança a gente fora da presença dele. O que acontece é que o salário do pecado é a morte, e a morte nos separa de Deus. E a cruz está aqui no meio, e eu preciso da cruz da redenção para que eu volte a acessar o Senhor. E muitas vezes a culpa toma lugar porque eu peco e parece que eu não sinto mais Deus, eu não ouço mais Deus. E a culpa vai tomando conta de mim, porque parece que o Senhor está me castigando. E essa culpa, quanto mais ela aumenta, menos eu ouço a Deus. Porque a culpa, ela rouba a nossa audição de Deus. Quando o Senhor está gritando, meu Deus, eu já morri. Eu já paguei esse pecado desde antes da fundação do mundo. Por favor, vem aqui, se arrepende. Você já está perdoado. O Senhor clama que a gente se lance em arrependimento, para que a gente volte a acessar a presença do Senhor, amém? E esse deve ser o nosso maior desespero. A gente deve buscar uma consciência diária, de uma consciência do nosso pecado e também do perdão do Senhor, para que a gente possa permanecer sempre na presença dEle, amém? E porque quanto mais nós permanecemos na presença do Senhor, mais nós somos transformados de glória em glória, mais o Senhor encontra um lugar em nós, porque mãos limpas, coração puro. Lá no final do Salmo vai falar: levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quanto mais eu estou nesse lugar de purificação, mais o Rei da Glória encontra um lugar em mim, para que Ele possa fazer passagem. Cada vez que Ele passa, eu sou mais purificado, eu sou mais transformado. E o Senhor também alcança quem está à minha volta, amém? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. A palavra do Senhor vai falar, meu Deus, eu acho até que eu anotei aqui em algum lugar. Aqui, ó. Lá em Lucas 15, no verso 7, vai falar que a festa, a alegria no céu, quando um pecador se converte, amém? Porque quanto mais a gente tem uma consciência da condenação, de céu, de inferno, daquilo que a Bíblia traz, maior é a alegria da nossa salvação. Porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E essa alegria da salvação que nos toma quando alguém vai aqui na frente, quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O Senhor, quando a gente se mantém no lugar do Senhor, essa alegria precisa se manter dentro de nós, amém? Porque senão o pecado vai vindo, o dia a dia vai vindo, o serviço vai vindo, e parece que aquela alegria já não está mais tão grande. Mas o Senhor, Ele nos convida para um lugar de arrependimento, de consciência, da presença, do perdão do Senhor. Que essa alegria da salvação, essa chama de alegria se mantenha acesa, bem como um espírito voluntário. Porque a consciência de que o Senhor habita em nós e que nada, 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 nunca nós vamos conseguir retribuir aquele que veio, morreu no nosso lugar, para nos arrancar desse lugar de trevas e trazer para esse lugar de luz. Isso causa em nós um espírito voluntário que nós precisamos manter aceso, porque a gente vai servindo, e daqui a pouco parece que a gente pode até, no serviço tá igual. Eu ainda toco, eu ainda sirvo, ainda tenho um PG na minha casa, eu ainda ajudo nos jovens, nas crianças, não sei, eu ainda tenho um serviço na igreja. Mas sabe aquele espírito voluntário
que não importa se ninguém está vendo, que não importa se ninguém nota, se não importa que ninguém dá valor, porque eu estou fazendo para o Senhor, um espírito voluntário para o Senhor, que independe de aprovação externa e que nada de fora vai me parar, porque o que me faz seguir é o Senhor. Então, se o que me faz prosseguir é o Senhor, logo, nada de fora vai me parar. Só o Senhor poderia me parar. Então, nós precisamos manter esse espírito voluntário. Amém? Verso 13. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então eu ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quando eu sou alcançado pelo Senhor, e eu tenho essa consciência da salvação, e eu busco essa purificação, o Senhor também vai me habilitando para que... Oi? Só isso. Para que eu possa pregar o evangelho dele aos transgressores, aos outros pecadores, assim como eu, e eles se convertam ao Senhor. Amém? E eu vou falar, fica muito mais fácil quando a gente passa por situações de pecado, não que todo mundo vai ter que adulterar como Davi, porque quando a Bíblia fala, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, a gente precisa entender um pouco melhor esse versículo, porque dá a impressão, por exemplo, a pessoa nasceu na igreja. Todo mundo peca, amém? Mas a pessoa que nunca se desviou do caminho do Senhor, vamos ser realistas que na caderneta de pecado dela está bem diminuída em relação à pessoa que veio aí do mundo. Aí você pensa, cara, na minha vida tem pouca graça. Porque imagina um irmão dava tiro, dava isso, meu Deus, era na cadeia. Sabe aquelas histórias do irmão que vem... É que vocês não... Tipo, igreja pentecostal que dá mais oportunidade, aí levanta a camisa, tem tiro, tem não sei o quê. A igreja toda vai à loucura. Aí imagina chamar o adolescente de 16 anos e falar, meu testemunho é, eu nasci na igreja, eu sirvo na escola dominical, eu toco bateria. Parece que... Será que não vai superabundar a graça? Quando o Senhor fala isso... Onde superabundou o pecado, superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, fala sobre uma consciência do pecado. Sabe quando eu acordo de manhã e eu tô falando de alguém, eu tô falando da Rafa para outra pessoa, eu falo, não, a Rafa, não, mas é que a Rafa tem essa dificuldade mesmo e tal, nananã. Depois eu penso, cara, eu precisava ter falado isso? Não era mais fácil eu cobrir ela nesse sentido? Mas, gente, eu não estava falando mal dela, eu estava só colocando... Mas precisava? Nossa, Senhor, me perdoa. Me perdoa por não ter cobrido ela nesse sentido. É uma consciência, mesmo nas pequenas coisas do pecado. Quanto mais consciência, quando abunda a consciência do pecado, superabundou a graça. Então, não é quanto mais eu peco, mais graça, não. É quanto mais consciência do pecado eu tenho, mais a graça do Senhor me alcança. Amém? Então, quando Davi aqui, quando ele se toca do que ele fez, um batismo de consciência do pecado pega ele de forma muito forte. E ele vai para um calabouço do arrependimento. Rasga suas vestes, põe vestes de saco. Ele se arrepende. E daí fala, Senhor, quando eu sou cansado com isso, o Senhor restitui a alegria da salvação. O Senhor me sustenta, então eu consigo ensinar os outros pecadores o teu caminho e eles se convertem a ti. Vamos pegar Jonas, por exemplo. Já era um profeta do Senhor, já pregava o evangelho, já era o auge. Instrução simples. Tá vendo aquele povo que fala mal de mim, que não me quer? Se você não for lá pregar o evangelho, você vai lá e prega o evangelho. Porque se eles não se converter, eu vou destruir aquela cidade. Gente, Jonas era um profeta que já pregava o evangelho. É simples. Pegar seu barquinho, seu camelinho, seu jumentinho, não sei, à distância, chegar lá, pregar o evangelho. Mas um sentimento de justiça, uma justiça própria, que não é de Deus, é a nossa pessoa. Gente, esse povo não merece, esse povo já sabe de Deus, eles falam mal de Deus, eles zombam do Deus, eles não merecem isso. E Jonas simplesmente, pernas para quem te quer, vai por mais longe que ele pode. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, traz Jonas de volta lá dentro da barriga.
do grande peixe, ele é tomado com arrependimento. E ele fala, meu Deus, Senhor, me perdoa. Ele vai, ele prega ao povo de Nínive e o povo se converte. Porque quando ele se toca, ele fala, eu caí no mesmo pecado, eu estou em desobediência ao Senhor. E ele precisa de arrependimento. Ele pensa, aquele povo precisa de arrependimento tanto quanto eu. Porque em algum momento Jonas se viu maior do que aquele povo. E é isso mesmo que nos faz cair. Mas quando ele alcançou o arrependimento, ele pôde pregar aos pecadores e eles se converteram. Amém? Então, quanto mais consciência eu tenho do meu pecado e eu alcanço o arrependimento, mais fácil fica de eu acessar o próximo com o evangelho. Amém? Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Se você for em Isaías 1:11, que vai falar praticamente a mesma coisa, mas se você puder ir lá, acho que se tiver aqui seria mais legal, que daí não precisava procurar, né? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Pode passar. 12. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Gente, isso é muito forte. Pode fechar. Isso aqui é um ajuntamento solene. Amém? Quando a gente se reúne no domingo, é um ajuntamento solene. O Senhor vomita, o Senhor não suporta a iniquidade num ajuntamento solene. O Senhor espera a iniquidade quando eu vou lá no presídio, quando eu vou lá no prostíbulo, quando eu estou na minha faculdade, quando é lá que eu vou pregar. Agora, o Senhor não suporta todos nós aqui carregando os nossos pecados, porque a gente foi se acostumando, porque isso não é tão grande, porque a gente tem, às vezes, o parâmetro do mundo, que é algo tão pior que, tipo, o que é esse pensamento? O que é ouvir essa música? O que é assistir esse filme? O que é ter essa conversa? O que é o CD, esse toque? É tão pequeno. O que é eu falar para o outro de alguém? É tão não é pequeno. E o Senhor não suporta. Por mais que eu traga sacrifício, por mais que eu sirva na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, o Senhor fala, eu não quero sacrifício. E às vezes você está esgotado de tanto vir na igreja e o Senhor simplesmente não está suportando o nosso ajuntamento solene. Mas então, Senhor, o que o Senhor quer? Davi fala aqui no verso 16. Senhor, tu não te agradas de sacrifício, eu já sei disso. Senão eu ofereceria, porque é bem mais fácil. Mas então, o que o Senhor espera? Que sacrifício o Senhor espera de nós? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. E quando eu me quebranto, quando eu tenho um coração para pedir perdão, para me arrepender, para quando num apelo alguém fala, nossa, você que está nesse pecado, você sai, você vem aqui na frente, você... Independente de que todo mundo vai pensar, porque nada disso importa, o que importa é você diante do Senhor. Quão pequeno é vir aqui na frente. E todo mundo aqui, todo mundo pecador, porque nós já nascemos nessa iniquidade. Mas diante do Senhor, Davi estava assim, nossa, mas eu sou rei. Não importa essa veste de rei, não importa. Se o Senhor quiser que eu vá morar numa caverna por resto da vida, não me importa. Senhor, só por favor, não me lança fora da tua Então, quando tem um apelo, quando tem alguma coisa que aquilo toca, mas Senhor, é que assim,
E eu tô sentindo aqui, mas ele falou, se você tiver isso, mas eu não tenho bem isso, mas eu tô... Dane-se. Você vem... Não, me senti mal. Você vem aqui na frente, porque o que importa em mais... Quão alto é o preço de você não estar na presença do Senhor? E o Senhor, Ele só espera de mim, de você, que já é sábado. Você se deslocou da sua casa, você podia estar aproveitando um feriadão, não sei, na praia, poderia estar dormindo, assistindo série, já que você está aqui, com essa privação de sono, mesmo sem ter bebê. Se entrega! Se entrega! Um coração contrito, um espírito inabalável, para que você se entregue. E daí, quando você sair daqui, você vai poder falar e o pecador vai se converter. Não porque você tem uma palavra incrível, não. Mas para quando eu tenho uma consciência de que eu fui alcançado com o coração quebrantado, o pecador vai se converter. Não importa, não é sobre o seu dom. Não é sobre quando você fala bem, ou prega, ou canta, ou se porta na sua faculdade, no seu trabalho, não. É porque você tem mãos limpas, um coração puro, e oferece o sacrifício ao Senhor, um sacrifício de coração quebrantado. Amém? Verso 18. Fazer bem a Sião, segundo a tua vontade, e edifica as muralhas de Jerusalém. E se eu fizer desse jeito, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Então aí do nada, agora está valendo o sacrifício de novilho. É porque não é que o Senhor odeia a Assembleia Solene. Não é que o Senhor não se importa com o meu serviço, não. Não é isso, mas é para que esse sacrifício aqui do altar, ele possa subir como incenso suave ao Senhor, não como o motivo do Senhor nos vomitar. Eu preciso antes oferecer um coração quebrantado. Porque de nada vale a minha bateria, de nada vale o meu esforço, de nada vale chegar aqui, limpar as cadeiras, se o meu coração não tiver quebrantado diante do Senhor. E isso não é sobre a pessoa do lado, porque muitas vezes a gente se mede pelo pior, pelo outro que é pior. Então a gente nunca alcança essa consciência do pecado, porque às vezes você está ajudando um amigo seu que está tão na lama que você pensa, nossa, eu estou tão ótimo. Mas o nosso parâmetro sempre vai ser a cruz. Sempre vai ser Jesus, alvo mais que a neve. Então não importa quanto o mundo está na... Não é assim, o mundo é 10, eu estou 7, eu estou bem. Não. Não, tá, ficou ruim, né? Vamos botar Deus para ser 10, vai ficar melhor. Então não importa se o mundo é 0, aí eu estou 5, eu estou bem. Não, você vai ter que ser 10. O seu parâmetro é Jesus. E quanto mais eu me aproximo de glória em glória, quanto mais eu chego perto do Senhor, que é luz, mais essa luz me ilumina, mas também mais mostra o meu pecado. E mais eu me lanço, e mais me ilumina, e mais consciência do pecado. E isso vai me renovando no Senhor. Amém? E é isso que o Senhor veio buscar em mim e você nesses dias. Porque Ele quer nos libertar, Ele quer nos dar consciência de todo o nosso pecado, para que nós possamos entrar num lugar de arrependimento, de purificação, para que quando essas portas se abrirem, nós possamos ser canal do Senhor para converter o pecador e trazê-lo ao Senhor, não ao Mevan, mas a Jesus Cristo levá-los a Jesus. Amém?